Olá, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação das plantas, mas primeiro nós vamos relembrar qual é a composição de uma planta. Em primeiro lugar, nós temos a raiz, o caule ou o tronco, nós temos as folhas, o fruto, a semente e as flores. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre a função de cada um deles. Começaremos pela raiz. Ela prende a planta ao solo e é responsável pela retirada de água e sais minerais. O caule ou tronco tem a função de conduzir a água e os sais minerais da raiz até as folhas e também é responsável pela sustentação do corpo da planta. Já as folhas são responsáveis pela transpiração, respiração e alimentação das plantas, que ocorre pela fotossíntese. Mas o que é fotossíntese? É um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose. E para isso ela precisa de luz, água, sais minerais e o gás carbônico do ar. Das plantas. As plantas, elas são separadas em 4 grandes grupos, que nós vamos ver aqui na frente algumas das suas características. Mas para antecipar algumas dessas divisões, dessas características, essas plantas, elas serão classificadas como vasculares e avasculares. Quando eu considero uma planta vascular, quer dizer que ela tem a presença de vasos condutores. E quando ela é avascular, quer dizer que ela não tem a presença de vasos condutores. E o que seria ter os vasos condutores? Os vasos condutores, eles são responsáveis por conduzir os nutrientes dentro da planta. O reino das plantas é dividido em 4 principais grupos. Os 4 principais grupos são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Vamos falar um pouquinho sobre as briófitas primeiro. As briófitas, elas representam as plantas de tamanho pequeno, que habitam ambientes úmidos. O grupo ele é representado especialmente por musgos, hepáticas e antoceros. Essas plantas elas não apresentam tecido condutor de seiva, ou seja, elas não possuem vasos condutores de seiva. Dessa forma, o transporte das substâncias ocorre de célula em célula, através de um processo chamado difusão. Agora, vamos para o próximo grupo, o grupo das pteridófitas. As pteridófitas são plantas que possuem vasos condutores de seiva e não possuem semente. Então, a novidade evolutiva aí está por conta dos vasos condutores de seiva. Elas são representadas pelas samambaias, avencas e cavalinhas. A reprodução delas pode ser de forma sexuada ou assexuada. Na reprodução assexuada ocorre brotamento, enquanto que na reprodução sexuada depende da água, por encontro dos gametas masculino e do gameta feminino. Agora falando um pouquinho sobre as gimnospermas. As gimnospermas elas são plantas que apresentam semente, porém não produzem frutos. A característica do grupo é apresentar sementes nuas, ou seja, não envolvidas por fruto. A planta mais conhecida desse grupo das gimnospermas é a araucária e o pinheiro do Paraná. Lembrando que as gimnospermas é o grupo que compõe os pinheiros. A estrutura reprodutiva do grupo é o estróbilo, que pode ser masculino ou feminino. O estróbilo feminino é conhecido como pinha. Então a pinha que é consumida por muita gente aí é o estróbilo feminino das gimnospermas. Já as angiospermas, que é o último grupo, o grupo mais evoluído, digamos assim, são plantas mais complexas e elas são as únicas a apresentarem semente, flores e fruto. Então elas têm essas 3 estruturas, a semente, a flor e o fruto. Esse grupo ele é o mais numeroso e diversificado na natureza. E lembrando que a flor é a estrutura reprodutiva dessas plantas angiospermas.
O fruto ele é resultado do desenvolvimento do ovário da flor após a fecundação. E o fruto ele protege a semente que vai dar origem a uma nova planta. Para facilitar o estudo das plantas, vamos fazer uma tabelinha aqui. Nessa tabela nós temos os 4 principais grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E a gente vai analisar 3 características principais, que são os vasos condutores de seiva, a semente, a flor e o fruto. As briófitas não possuem nenhum desses critérios, não possuem vasos condutores de seiva, não possuem semente, nem flor e nem fruto. Já as pteridófitas, que seria o segundo grupo, elas possuem vasos condutores de seiva. Entretanto, elas não possuem semente, nem flor e nem fruto. As gimnospermas possuem vasos condutores de seiva, possuem sementes, entretanto não têm flor e nem fruto. Já as angiospermas, que são as plantas, digamos assim, superiores dentro desse reino aí, elas possuem vasos condutores de seiva, semente, flores e fruto. Para finalizar o nosso estudo sobre as plantas, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos métodos de reprodução das plantas, que é através da polinização. O que seria a polinização? A polinização, ela seria um fenômeno biológico no qual é transportado o pólen que se encontra nas gimnospermas e nas angiospermas, onde eles serão transportados até a estrutura reprodutora feminina da planta. Esse transporte ele é feito pelos agentes polinizadores. E o que seriam esses agentes polinizadores? Insetos, morcegos, animais ou até mesmo vento. Um exemplo de um agente polinizador são as abelhas.